Escola Bíblica Dominical. Conheça o Antigo Testamento. No estudo de hoje, nós teremos uma visão panorâmica no livro de Miqueias. Miqueias foi contemporâneo do grande profeta Isaías, o qual anunciava com tanto detalhes a respeito da chegada do Messias, o servo do Senhor que daria sua vida em resgate de muitos, que a sua obra recebeu o merecido título de o Quinto Evangelho. Enquanto Isaías atuava na capital de Judá, tendo livre acesso ao governo, ao paço real, por proceder de uma família nobre, por contar com uma cultura acima da média, o jovem Miqueias não passava de um simples camponês. Ele era procedente de um lugarejo chamado Moresete-Gate, cerca de 35 quilômetros da capital. Contudo, a unção do Espírito Santo capacitou ele a anunciar a palavra de Deus com espantosa desenvoltura, atuando principalmente entre as cidades do interior de Judá. No caso de Miqueias, apesar de singela origem e de pouca cultura em relação a Isaías, ele também recebeu e anunciou inúmeras profecias com detalhes impressionantes a respeito do Messias, e foi usado por Deus para confrontar o pecado de Judá e o pecado de Israel, anunciando o juízo de Deus que se aproximava. Enquanto esses dois profetas, Isaías e o Miqueias, ministravam no Reino do Sul, em Judá, Oséias e Amós serviam a Deus na capital do Reino do Norte, em Samaria, denunciando a corrupção moral e espiritual, bem como a injustiça social, apregoando que, como juízo do Senhor, eles haveriam de perder a sua herança. Vamos dar uma olhada então nessas profecias que temos no livro. No capítulo 1, nós temos profecias contra Judá e contra Israel. Embora houvesse uma separação política entre esses dois povos, entre esses dois países, Miqueias alertou que o mesmo destino estava aguardando as duas capitais, Jerusalém e Samaria, porque os dois haviam se afastado do Senhor. Então ambas seriam conquistadas, seriam destruídas e seus povos seriam levados cativos. A grande ofensa que estava acontecendo, ofensa religiosa em Israel, é que além da corrupção, da violência, da injustiça social, estava ali também havendo uma idolatria sendo praticada aviltante. Eles tinham uma imagem de boi de ouro dourado no centro da cidade, e esse culto era acompanhado de práticas imorais, aquele tipo de adoração. E Deus estava enfatuado com aquela situação. Jerusalém também estava pecando contra o Senhor, porque embora ali fosse o centro religioso, onde tinha o templo, onde havia os sacerdotes, onde havia a lei sendo pregada, eles começaram também a adotar e imitar as mesmas práticas, não apenas de Israel, como também das nações pagãs ao redor. No capítulo 2, temos profecias contra os opressores do povo. Depois dele condenar a idolatria, no capítulo 1, Miqueias repreende a injustiça social, a exploração econômica e a violência urbana, cujas consequências seria o exílio. Só que os pregadores da época rejeitaram a mensagem de Miqueias e diziam ao povo: não precisa prestar atenção no que ele está dizendo. Onde já se viu? O nosso Deus é um Deus bondoso, ele nunca, jamais permitiria que coisa alguma acontecesse conosco e ele não vai nos julgar de jeito nenhum, ele vai nos abençoar. Ainda hoje nós encontramos pregadores desse jeito, que rejeitam a ideia de que Deus irá julgar o seu povo, sim. De fato, não vai ter juízo eterno para aqueles que creem em Cristo Jesus para salvação, mas todo crente será julgado por seus atos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, seja bem ou seja o mal.
Tanto no contexto de Miqueias como nos nossos dias, pregar uma mensagem fiel é sempre impopular. Mas ele não teve medo, ele entregou o recado de Deus. E ele demonstrou quanto estrago é capaz de fazer o pecado no meio do povo de Deus. Mesmo quando existe pecado, o arrependimento e confissão e perdão. Deus perdoa mesmo, mas as cicatrizes ficam. Os estragos que foram feitos pela rebeldia ficam. E no caso deles, as cicatrizes viriam na forma do desgosto que eles sentiriam lá na Babilônia, quando eles vão pendurar as suas árvores e falar: não tenho prazer de cantar, estou longe da casa do Senhor por causa dos meus erros. Cicatrizes, mesmo tendo sido perdoados. No entanto, essa dura palavra veio temperada com uma promessa bendita de misericórdia e de restauração, através do anúncio da chegada do Messias, que viria como bom pastor, dando a sua vida por todos aqueles que o recebessem. No capítulo 3, nós vemos profecias contra as autoridades. Os proprietários ricos exploravam e oprimiam os pobres, os trabalhadores braçais. E por essa razão, Deus já não queria ouvir mais as orações deles. Deus não estava disposto a nem ouvir nem atender as orações desses proprietários ricos. Miqueias denunciou isso, denunciou os políticos, denunciou os sacerdotes, denunciou os magistrados, denunciou os pregadores, porque todos eles eram responsáveis por essa inversão de valores morais que tanto aborrecia ao Senhor. Eles aborreciam o bem e amavam o mal. Os falsos profetas pregavam apenas em benefício próprio. Quando eles recebiam bem, eles pregavam que ia ter fartura, que ia ter prosperidade. Quando eles não recebiam o que eles queriam, eles começavam a pregar e profetizar que ia ter guerra santa, que ia ter juízo de Deus, para intimidar os ofertantes. No capítulo 4, vemos profecias de um futuro remoto, de um futuro ainda distante. Os primeiros versos parece que ele copiou do livro de Isaías, onde ele fala sobre um futuro distante que ainda está pela frente, de qualquer forma inspirado pelo Senhor. Miqueias fala de um reino universal de paz, onde a paz será estabelecida por Cristo. Ele viu nas suas visões a destruição de Jerusalém, o exílio para a Babilônia e o retorno da Babilônia 70 anos depois para a Terra Prometida, fazendo uma comparação como fosse as dores de parto, antes que Israel desse à luz ao filho esperado. Está falando do Messias. Ele viu nas suas visões também o Armagedon, que ainda está à frente do nosso tempo. O triunfo final de Cristo, colocando a vinda de Cristo como ponto central da sua revelação. No capítulo 5 do livro, nós vemos profecias a respeito do Messias. O Antigo Testamento tem centenas de profecias a respeito do Messias. E Miqueias está entre um dos profetas que mais falaram nesse assunto. A probabilidade de que todas essas profecias se cumprissem cabalmente seria uma chance de 1 em 1 bilhão. Eis aqui a glória de Jesus, que não deixou de cumprir nenhuma das profecias a seu respeito. Este fato evidencia a fidelidade do Evangelho em contraste com todas as outras religiões que existem. Nenhuma outra religião no mundo se baseia em alguém que foi predito, que foi anunciado antes de nascer. Muitos predisseram que iria acontecer isso ou aquilo, fazendo profecias depois que começaram a sua religião. Mas Jesus foi o único que predisse e que foi predito. E isso centenas de vezes. E todas as predições sobre ele se cumpriram cabalmente. E o que ele disse também. Diferente de todos os outros. Miqueias profetizou a cidade em que o Messias haveria de nascer. Ele viu que ele nasceria num berço de palha, um berço humilde, mas que ele seria rei sobre todos,
que, embora nascendo em carne, ele já existia antes dos dias da eternidade. Diz nas profecias dele que aquele bebê seria o próprio Filho de Deus. Ele predisse que Jesus teria um coração de pastor e a unção necessária para poder cumprir a sua missão. Ele previu nas suas revelações que não apenas Jesus, o Messias, traria paz na terra, mas ele próprio seria a paz. E é pelo cumprimento destas profecias e de tantas outras que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Romanos 5:1. Miqueias vaticinou, essa palavra significa profetizou, também a respeito dos povos assírios, que haveriam de invadir Israel, reino do norte, destruindo, matando e deportando o povo. No entanto, Deus não iria aniquilar o povo todo. Ele iria preservar um remanescente fiel, o restante de Jacó, como diz no capítulo 5, versículo 8. É incrível como todos os povos e nações ao longo da história desapareceram. Mas Deus, mesmo muitas vezes tendo que disciplinar o seu povo, jamais permitiu que eles fossem totalmente aniquilados. Aliás, é bem certo aquele ditado que diz que o judeu assiste o enterro de qualquer potência que tentar destruí-lo. Miqueias previu que o reino glorioso do Messias eliminaria para sempre as armas, os exércitos da terra, profetizou a extinção, o fim da idolatria, do espiritismo, da feitiçaria, da bruxaria, dos adivinhadores que haviam em Israel e em Judá e que há em todas as partes do mundo. Ele bradou ainda contra a libertinagem sexual e demonstrou como isso atrairia o furor de Deus. Esses alertas ainda valem para os nossos dias. O 6º capítulo do livro traz profecias contra o próprio povo de Deus. Miqueias acusou Israel, o povo de Israel, de terem se afastado do Senhor através de cultos profanos. Disse que Deus não deseja sacrifícios e sim obediência, a prática da justiça e da humildade. Mostrou quanto Deus abomina os sacrifícios humanos, porque eles adoravam a Moloque, sacrificavam seus próprios filhos, sacrifícios humanos, eram oferecidos a Moloque. Miqueias condenou a injustiça que era praticada por eles, apesar da religiosidade. Falou dos comerciantes com as suas balanças enganosas, dos ricos que tomavam à força o pouco que pertencia aos pobres, e quando emprestavam ao pobre, faziam isso com agiotagem. E no capítulo 7, nós temos profecias a respeito do amor eterno de Deus. Miqueias comparou Israel a um pomar ou uma videira depois da época da colheita, quando não se encontra mais frutos nos seus ramos. Ele queria mostrar que no meio de Israel já não tinha mais quem produzisse bons frutos. Os líderes da nação não praticavam justiça. Eles aceitavam suborno. Eles eram movidos pela ganância e pela cobiça. Mas o profeta também previu que haveria no meio do povo um remanescente fiel que no futuro atrairia as nações do Oriente para estar na presença do Senhor. Num tempo em que o Senhor seria o seu pastor, fazendo com que as nações respeitassem o povo de Israel. E quando a promessa do Messias se cumprisse, todos os povos então saberiam que Deus ama com amor eterno. A influência de Miqueias. É bem provável que ele tenha profetizado também em Jerusalém, onde estava Isaías. E a sua influência pode ser vista tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Jeremias, quando estava preso e os anciãos foram defendê-lo, falar a respeito dele, isso Jeremias já vai viver há muitos anos depois, já no tempo do cativeiro da Babilônia. Os anciãos de Israel, para poderem salvar a vida de Jeremias, usaram palavras e argumentos e profecias de Miqueias, que atuou em Jerusalém.
Os magos se fundamentaram nas previsões de Miqueias para poder encontrar Jesus. O próprio Jesus citou Miqueias ao chamar os seus discípulos. Então ele tem uma relação muito profunda com o Novo Testamento, a sua influência em todas as Escrituras. A influência dele é de mostrar a vida pessoal com santidade. Ele lutou por isso no meio do povo. E lutou para que houvesse também no meio do povo, além da religiosidade, uma responsabilidade social para olhar para o pobre, para o órfão, para a viúva, para fazer o que é justo diante dos olhos do Senhor. Miqueias e o Novo Testamento. Na visita dos magos do Oriente, quando Herodes perguntou a respeito das profecias sobre o nascimento do Messias, foram as revelações de Miqueias que os sacerdotes consultaram. Com isso, o profeta sinalizou que o Cristo viria da descendência do rei Davi, cumprindo a aliança feita lá no Antigo Testamento, que ele seria o rei eterno. E também previu o estabelecimento de um santuário sobre um monte, onde reinaria o Messias em glória, o que foi confirmado também na visão de João no Apocalipse, no capítulo 21 de Apocalipse. E para concluir, no livro de Miqueias, Deus repreende e consola os judeus, apelando a todos que obedeçam à sua vontade. O tema central do livro está resumido em Miqueias 6:8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer de nós é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, em humilde obediência ao nosso Deus. Deus nada pede dos seus filhos além disso, de que andemos com Ele. O mais virá em consequência desse nosso caminhar. Cabe a nós assumir essa responsabilidade. Que Deus abençoe o seu coração com estas palavras.